Pessoal, muito boa tarde. Eu sou o Paulo Gama, um dos integrantes aqui da equipe de análise política da XP. Espero que vocês tenham gostado dos 2 primeiros painéis. E agora é com bastante satisfação que eu queria convidar ao palco o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, por favor. Marcelo é o braço direito, pode chamar de Posto Ipiranga, do próprio Posto Ipiranga, o braço direito do Paulo Guedes, para discutir com a gente aqui a agenda de reformas e as perspectivas de aprovação em 2020. E para debater com a gente, queria chamar também o Vitor Scaletti, que é economista do nosso time de análise política. Secretário, primeiro, te agradeço bastante pela presença. É uma satisfação para a gente poder discutir um pouquinho aí da agenda de vocês. Não sei se para o resto de 2019 ainda dá para falar alguma coisa, ou está certo o título do seminário aqui, a gente vai ficar com tudo para 2020 mesmo. Mas eu lembro da última vez que a gente conversou, você dizia que vocês passaram a reforma da Previdência, né? Acho que o grande acerto, o grande gol do governo aí no começo da gestão, mas passada essa agenda da reforma da Previdência, existia uma grande discussão dentro do Ministério de como seria o timing de apresentação das próximas reformas. Vocês discutiam um pouco da conveniência política de apresentar desde já todas as reformas ao mesmo tempo, ou segurar um pouco para tentar entender o timing da política também, para a chance de aprovação delas. Vocês acabaram por enviar as 3 PECs aí que formam o conjunto do programa Mais Brasil ao Senado. A reforma administrativa parece aí um pouquinho engasgada ainda, talvez tenha ficado mesmo para 2020, mas uma discussão um pouco travada. E a reforma tributária, que acho que é a outra agenda grande que o governo discutia, também com uma perspectiva, enfim, também não foi apresentada toda de uma vez. Passado esse tempo, eu queria saber agora que análise dá para fazer dessa escolha que vocês tomaram e que perspectiva a gente pode ter para 2020 a partir disso, para a tramitação dessas 5 propostas grandes aí, que acho que vão consumir bastante esforço de vocês, de todo o governo, não só da equipe econômica. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Paulo, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Obrigado por todo mundo assistindo, presencialmente ou não. Primeiro, para falar um pouco de reformas, acho que é importante dizer qual o diferencial, né, que eu percebo, né, no Ministério, na estratégia do ministro Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro. Eu sempre comento que eu sou funcionário do Ministério da Fazenda há 19 anos. Então, há 19 anos eu vejo diferentes estratégias, diferentes esforços para a gente poder ajustar o país. É a primeira vez que eu vejo uma estratégia tão completa. Tantas coisas ao mesmo tempo, para se fazer, tantas reformas a se fazer, não é só para a gente ter grandes números de reforma, é porque a estratégia, de fato, é mudar o país, mudar o patamar do país. Não é só... O Ministério da Fazenda geralmente quer gastar menos, arrecadar mais, quer estabilizar um pouco os juros, estabilizar um pouco o câmbio, está muito focado em 2 ou 3 objetivos. O Ministério da Economia é diferente. O Ministério da Economia está voltado para mudar a economia como um todo. Então, a fusão dos 5 ministérios, né, em um ministério, Fazenda, Planejamento, Indústria, Comércio, Trabalho e Previdência. A Previdência já tinha sido fundido, mas agora consolidada, em razão disso, né? Nunca foi criar um superministério para dar superpoderes para as pessoas, de jeito nenhum. Nunca foi essa a intenção do ministro, mas dar a mesma diretriz para todo mundo que mexe com política econômica, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. Mudanças necessárias envolvem não só gastar melhor, como gerar mais produtividade e competitividade para a economia, né? Então, o diagnóstico do ministro Paulo Guedes, desde o início, para mim, é extremamente completo, é o mais completo que eu já vi, e com uma estratégia muito ampla para todas essas coisas. 5 ministérios são reinventados em 7 estratégias diferentes. Primeira, de ajuste fiscal, da gente controlar, gastar melhor nosso dinheiro, avaliar melhor o nosso gasto, fazer um orçamento mais racional, né? Entro na reforma fiscal depois disso tudo, porque já o desdobramento desse ajuste da forma de racionalizar os nossos gastos públicos. Segundo, uma redefinição da forma de gestão, desburocratizar o Estado, melhorar a relação do cidadão com o governo, seja o cidadão ou as empresas, e aí entra a reforma administrativa, vou falar um pouco disso também. Terceiro, a gente, nesse afã de diminuir gasto público desnecessário, a gente se desfazer, de fato, das empresas estatais que não têm necessidade de termos, não só para aliviar a nossa vida fiscal, mas também para diminuir a distorção na economia, que aí começa a entrar uma outra parte do diagnóstico, que a inserção do Estado na economia é tão grande que acaba distorcendo
as relações comerciais nos setores normais da economia, né? Presença de Estado, presença de empresas estatais, atrapalha a concorrência, atrapalha o desenvolvimento de competitividade, produtividade, e isso faz parte do diagnóstico também. A gente tem uma produtividade, competitividade muito ruim no país. O ranking do Índice de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial nos coloca em 71º de 140 países, mas estamos em último lugar em peso da regulação estatal. Em qualquer coisa, nós regulamos demais, fazemos demais, temos regras demais, desde as tributárias, trabalhistas, até as econômicas, de fato. Então, isso trava a economia, isso faz com que a gente não consiga, as pessoas que querem investir não conseguem investir, que elas não conseguem entender como investir, e os custos de se investir no país. E, com isso tudo, a gente, controlando o gasto, dando mais racionalidade, a gente ganha espaço para fazer uma reforma tributária, que também faz parte de uma simplificação, que possa até, no futuro, quem sabe, diminuir carga tributária, mas a gente vai, com esse conjunto de medidas, segurando o tamanho do Estado, fazendo um ajuste fiscal, gastando melhor o recurso público, fazendo uma reforma tributária com mais racionalidade, a gente aumenta a competitividade e produtividade do país, das nossas empresas, ao mesmo tempo que vai abrindo a economia, né? Então, é um conjunto de iniciativas, ajuste fiscal, gestão, produtividade, competitividade, privatizações, abertura da economia, reforma tributária, reforma previdenciária e trabalhista, que está sendo colocada desde o primeiro dia de governo. Adianta colocar isso tudo no Congresso ao mesmo tempo, né? É difícil de se relacionar, são muitas variáveis para você trabalhar. Então, desde o primeiro dia, o Ministério e o governo resolveram seguir o primeiro grande objetivo, né? A reforma da Previdência, porque é o nosso maior gasto. Era o nosso maior gasto com a trajetória explosiva. Então, a primeira coisa que a gente tinha que segurar. O ministro sempre diz que trabalha com big bold targets, né? Vamos fazer grandes objetivos para cada uma. Então, o grande objetivo dele era uma reforma de 1 trilhão, que nós conseguimos, não chegamos a 1 trilhão, mas chegamos a 800 bilhões, é uma reforma espetacular, a maior reforma de todos os tempos, conseguida em 10 meses, né? E aí, nessa estratégia de começar com a reforma da Previdência. Então, já começa por aí achando que foi muito bem sucedido. Se a gente escolheu uma e aprovamos uma em 10 meses com essa potência, é impressionante. Então, é um caminho que até agora entendemos que foi adequado. Só que não adianta fazer isso sozinho, né? É a grande reforma, mas temos que... É muito mais do que o Estado precisa de muito mais para continuar se desenvolvendo. Então, já ao mesmo tempo que estávamos ali na reta final da Previdência, estávamos trabalhando com as outras, tributária, administrativa, fiscal, né? As 3 PECs formam a reforma fiscal, o Pacto Federativo. Isso estava sendo trabalhado ao passo que a gente estava esperando a Previdência ser aprovada. Discutimos muito se valia a pena, já lança, está quase aprovada, já solta. Falou, não, vamos esperar a aprovação, né? Porque senão confunde o Congresso, a gente está ganhando, né? A sociedade está ganhando, então vamos esperar um pouco. E foi essa a decisão. Aprovada a Previdência, então corremos para seguir o segundo pacote. Algo que eu reputo que foi vital para a gente conseguir fazer essa aprovação, né, com o grau de apoio que a gente teve no Congresso e nas ruas, foi acertar a narrativa correta. Explicar. O governo Temer já estava tentando fazer uma reforma da Previdência, mas não encaixou a narrativa. O governo Bolsonaro conseguiu encaixar uma narrativa, né, a narrativa de vamos brigar contra os privilégios. Por que nós, servidores públicos, temos direito a ter uma aposentadoria diferente dos outros? Exemplo que eu dou da minha vida. Sou servidor do Tesouro, entrei em 2001, primeiro salário era R$ 3.000, final de carreira de R$ 9.000, de 3 a R$ 9.000 em 18 anos. Passados 19 anos, hoje, se alguém passa no Tesouro, o primeiro salário é R$ 19.000. O salário inicial do recém-formado no Tesouro é R$ 19.000. O final de carreira é R$ 29.000, só que você agora ganha isso em 13 anos. Se alguém entra com 25 anos, como eu entrei hoje, 38 anos está no final da carreira. Carrega esse último salário até se aposentar. Se fosse no regime de previdência anterior, se aposentava com este último salário e continuava ganhando esse último salário o resto da vida, e se o pessoal da ativa tivesse aumento, também teria aumento. Então, isso é insustentável, né? Então, a reforma da Previdência ela mostra que esses privilégios não podem acontecer, né? Não são só esses, tem outros. Então, a narrativa da luta contra o privilégio, ela vai englobar também a reforma administrativa. Na reforma administrativa, a gente não é intenção dar maior racionalidade para o Estado, maior racionalidade para o gasto do Estado, fazer contratações mais eficientes, que eu possa contratar as pessoas que a gente precisa, sem onerar demais o bolso de todo mundo, para poder ter espaço para fazer uma redução de tributos no futuro. Senão, só posso aumentar. Se eu só tenho aumento de salário, eu tenho que aumentar tributo, não tenho o que fazer. Então, a narrativa é importante. Ganhamos a narrativa da Previdência e conseguimos encaixar uma boa narrativa para os próximos passos.
Depois de muita discussão, a gente definiu que a narrativa adequada para a reforma fiscal e administrativa era transformação do Estado. Eu não estou só gastando melhor gasto público, o dinheiro público. Eu estou transformando o Estado para que o Estado fique, de fato, mais racional, que a gente use os recursos do povo de uma forma mais adequada. E aí, quando conseguimos encaixar isso, fica mais fácil fazer a conversa com o Congresso, fica mais fácil explicar para o povo, para os jornalistas. Então, foi aí que começamos o primeiro passo, né? Soltar a reforma fiscal. É o Pacto Federativo, reforma fiscal, configurada com 3 PECs. Né? A estratégia das PECs é um pouco por causa do Congresso, mas é um conjunto de coisas, anunciadas no mesmo dia, como todas elas importantes. Fazer os 3Ds, desvincular, desobrigar, desindexar, permite que a gente passe a discutir o orçamento de uma maneira mais racional com as prioridades que temos. O nosso orçamento hoje é gasto, grande maioria dele, em coisas que alguém definiu no passado e a gente continua gastando. São os fundos que vinculam para alguma coisa específica, são determinadas políticas que estão colocadas e que hoje não fazem mais sentido, estão mal avaliadas, mas a gente continua gastando. E a gente precisa mudar, tem que saber qual é a prioridade da sociedade neste momento. O que o povo quer, através do Congresso, para que a gente possa definir onde que eu vou gastar recurso público. O ministro Tarcísio estava aqui antes, dele vem um dos exemplos para mim que é o mais sensacional na vinculação. Eu fui presidente da ANAC durante 5 anos, e, durante esse tempo, a gente tinha o Fundo Nacional de Aviação Civil. Hoje, salvo engano, tem 18 bilhões de reais no Fundo Nacional de Aviação Civil, que vem das outorgas dos aeroportos, vem de outras taxazinhas que são do setor de aviação, vão para esse fundo. Esse fundo é para investir em aeroporto regional. Estimativas do próprio Ministério dizem para a gente que você precisa, para investir nos aeroportos regionais hoje, precisa de 300 milhões de reais. Eu tenho 18 bilhões e eu preciso de 300. Eu podia estar usando esse dinheiro para outras coisas e a gente não está usando, né? Ajuda o Tesouro, melhora o resultado, mas impede que a gente use recurso público de forma adequada. Então, o timing correto é o timing que a gente entende que as pessoas vão aceitar, né? Não adianta, sempre comento que, no primeiro semestre, a pergunta que mais me faziam é: reforma da Previdência vai ser aprovada em junho? É julho? É agosto? Qual é a diferença? Além de ajudar a pessoa que está me perguntando a ver se o mês que ela botou para postar estava certo ou não, não faz diferença. O que importa para a gente é ser aprovada e com um bom resultado. E foi isso que foi feito. Em junho não ia ser aprovada, foi aprovada em outubro, mas com um belo resultado. Então, agora é a mesma coisa. A estratégia acho que foi adequada. A gente construiu uma narrativa de briga, de luta contra os privilégios, e agora a gente está ajustando a narrativa também para a transformação do Estado. A reforma da Previdência é parte disso. A reforma fiscal, ela dá de novo os instrumentos para a gente poder gerenciar melhor os recursos do Estado, e a reforma administrativa faz parte dessa lógica. Eu contratar melhor as pessoas para gerar melhor resultado para o cidadão. Então, timing agora, reforma fiscal já encaminhamos, os relatores estão trabalhando juntos das nossas equipes. Achamos que o Congresso está super bem entrosado, na mesma lógica que estamos trabalhando. Então, temos ótimas perspectivas de aprovação da reforma, obviamente, para o primeiro semestre já do ano que vem. Reforma administrativa, ela está pronta nas discussões técnicas, o texto está pronto, pareceres fechados, e estamos aguardando qual é o melhor momento, né? A narrativa e o melhor momento político. A comparação que eu tenho feito na hora de você entrar no mar, você entrar no lago com o seu barco, você tem que sentir o vento, tem que sentir a corrente, senão você não bota naquele momento. É isso. Está aguardando qual é o melhor momento. Isso é uma conversa que é feita com o Congresso, com o presidente da República, para avançar com a reforma administrativa. E a tributária, passamos, acho que, os 6 meses iniciais fazendo discussões em torno da tributária, na discussão do imposto de transação. Foi um imposto que não conseguimos acertar a narrativa correta, não foi bem aceito pela sociedade, todo mundo é muito traumatizado com a CPMF e acabava relacionando o imposto com isso. O imposto é com outra lógica, é um imposto para substituir tributos, para tornar mais simples, mais fácil, com menor custo de transação a nossa tributação. E a gente acabou não conseguindo fazer essa lógica funcionar. Então, voltamos, começamos a estudar de novo uma nova reforma, e a nova reforma agora vai por partes. A gente está terminando a primeira parte de um IVA federal, trabalhado em cima da unificação do PIS/COFINS, que também está na beira para a gente soltar do estaleiro agora.
Antes de passar para o Vitor, eu queria só encaixar uma fala. Uma das avaliações correntes é de que o governo reduziu, o governo, eu digo a parte política do governo, reduziu um pouco do ritmo de empurrar essas reformas, um pouco por conta de, enfim, do ambiente político e de que talvez haveria aí algum tipo de resistência um pouco mais prolongada do Palácio do Planalto a encampar a sequência de agenda que ainda fala um pouco de ajuste. Tem esse mérito aí de longo prazo, acho que a direção correta, mas ainda fala um pouco de ajuste, e o Congresso mesmo se ressente um pouco disso. Acho que, nas conversas que a gente tem por lá, muitos congressistas dizem assim, o que diziam para a gente, a reforma da Previdência era o suficiente, depois disso a gente não ia precisar falar mais de ajuste. O quanto você acha que existe de risco de a parte política do governo, de o Palácio do Planalto, tirarem um pouco o pé dessas reformas e deixar de ser uma coisa tão forte e uma bandeira tão do governo inteiro como foi a reforma da Previdência? Acho que não existe esse risco. Acho que, de novo, é sempre importante a gente mostrar qual é o diagnóstico, quais são os benefícios de alguma coisa, né? Reforma da Previdência, se a gente for olhar no começo do ano, talvez ela não tivesse o mesmo grau de apoio que a gente tinha agora no final. Como explicar, como mostrar os números, como mostrar os resultados, como mostrar os benefícios. As reformas não são feitas para agradar o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, o presidente. Isso é para mudar o país. Então, para mudar o país, se elas são necessárias, como a gente vai ser contra? Como que a gente explica? Como é que a gente explica isso para a sociedade? Então, acho que toda vez que a gente consegue fazer essa explicação de uma forma simples, as pessoas entendem. Então, acho que é normal, em determinados momentos, acelerar, desacelerar o movimento de encaminhamento de reformas, porque tem que sentir o timing político. Não adianta eu tentar encaixar uma reforma administrativa se eu sentir que naquele mês não tem espaço. Vou soltar uma reforma que vai ser naufragada. Tem que soltar no momento que a gente souber que ela, de fato, vai navegar tranquila. Então, eu acho que é esse feeling. As conversas com o Palácio, eu tive no Palácio durante 2 anos e meio antes de começar esse governo. O Palácio ele tem um pouco de visão diferente do que só o Ministério tem, né? O Ministério da Economia está preocupado de dar um resultado mais bonito possível, a política mais redonda do ponto de vista econômico, e o Palácio tem, às vezes, sensibilidades políticas que a gente não percebe, tanto da articulação política, quanto da articulação com outras pastas, com outro tipo de informação, né? O presidente ele vê mais de cima do que todo mundo. E aí, às vezes, é respeitar isso, é entender. E acho que não é conflito, não é falta de apoio, é justamente entender os ritmos certos. Tempos e movimentos são importantes para que a gente aprove. Eu queria aproveitar o mote do nosso seminário e falar um pouco sobre o crescimento econômico e falar um pouco de 2020. A gente teve essa semana a divulgação do PIB, foi boa, alguns analistas que já estavam, mas, enfim, esperando uma aceleração do crescimento já nesse segundo semestre, especialmente ao longo do ano que vem, ficaram ainda mais otimistas nas conversas que a gente teve. Qual que é o cenário do Ministério? O Ministério também tem ajudado, de alguma maneira, essa recuperação, fez medidas como o FGTS, a gente pode esperar mais disso daqui para frente? E também quais os riscos? Vocês enxergam os riscos domésticos ou externos para o ano que vem? E o que vocês podem fazer? Acho que deve ser mais nessa parte de reforma, mas o que vocês podem fazer para mitigar? Bom, sempre soubemos que o primeiro ano era um ano de ajuste, né, de dever de casa, e aí é normal, num primeiro ano de governo, que seja um ano de ajuste. E aí, lembrando que esse governo é um governo diferente, é um governo que não é uma alternância de partidos que estavam costumeiramente no poder, não eram pessoas que já eram acostumadas a ser ministros ou trabalhar nos diversos ministérios. É um governo que chegou novo, que tinha que ter novas experiências com uma relação completamente diferente com o Congresso. Então, foi um ano de ajuste um pouco mais profundo, né? Da gente entender, as pessoas entenderem os 2, 3 primeiros meses, entenderem como é que é trabalhar, como é mandar uma MP, como se discute a PEC, como que interage com o Congresso, numa maneira diferenciada que o presidente Bolsonaro se dispôs a fazer desde o começo. Então, normal que a gente, das expectativas que tinha do ano passado para esse ano, quando você para ajustar, você tem ali um pouco de receio, você mude um pouco suas expectativas, mas sabíamos nós que, caminhando as reformas, caminhando, acertando a narrativa, as pessoas entendendo como é o plano, como é a mudança do país, né, como é a estratégia de mudança do Estado de fato, que as pessoas iam começar a entender e rever as expectativas. Quebra de paradigma, é sempre mais difícil da gente fazer previsão, né? O exemplo de aviação, para mim, sempre me ajudou. Em aviação, a gente tinha um ambiente extremamente fechado, muita concorrência para tudo. Quando você fazia análise, as pessoas diziam que não tinha demanda para determinado transporte aéreo em determinadas regiões. Quando a gente quando abriu o transporte aéreo, permitiu desconto, permitiu oferta, permitiu novas linhas, novas empresas,
O negócio pulou, a gente não conseguia prever aquilo. Tem 3 vezes mais passageiro do que a gente tinha 10 anos atrás. Era da mesma coisa de previsões de aeroportos. Quando você pensava em aeroportos da Infraero operando, quando você fazia as previsões de como que aquilo pode gerar algum tipo de recurso, quando você pegava os aeroportos concedidos, os resultados são completamente diferentes. É difícil de prever quando você muda demais o paradigma. E aqui é uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma, de novo, não é só gastar mais, não é gerar um déficit menor ou algum superávit, é mudar a forma como as pessoas se relacionam com a economia, como o Estado intervém na economia. Então, por isso, é sempre importante entender a estratégia geral, né? Esse conjunto de coisas. A reforma da Previdência é uma parte muito importante, a maior reforma que nós fizemos. Mas é uma parte disso. O resto, a continuação disso, é muito importante para que as pessoas consigam perceber e captar nas suas expectativas. Os nossos números internos, né, são acompanhados geralmente pela Secretaria de Política Econômica, trazida pelo Saxida, sempre nos mostram, tá, a reversão está acontecendo. Setembro, outubro, sempre era o mês para ele que nos dizia que os números vão começar a melhorar. E todas as captações que nós fazemos junto ao setor privado também nos mostravam isso. As pessoas começam a entender o modelo, começam a entender que a coisa vai funcionar, e daí para frente muda a perspectiva. Hoje teve muita matéria falando sobre crescer sem gastos governamentais, né, sem gastos públicos. E esse é o modelo que a gente está propondo fazer. Para a gente poder avançar no modelo mais movido pela iniciativa privada, a gente tem que permitir que a iniciativa privada entre. Então, faz parte disso a gente também melhorar a competitividade, produtividade, desregular, melhorar a regulação. Estava hoje de manhã num evento em Brasília sobre melhoria regulatória, de novo reforçando os indicadores, indicador que mostra que a gente está em último lugar de peso da regulação estatal. Se a gente está em último, a gente tem muito espaço para melhorar, né? Ranking de Doing Business, a gente está muito ruim também. E no ranking da OCDE, do indicador de performance regulatória, também estamos em penúltimo lugar, à frente da Argentina, dos países que eles comparam. Então, a gente tem muito espaço. Todo mundo trava investimentos e não sabe, sabendo que aquilo é muito complexo. Então, a gente também tem dado movimentos fortes no sentido de mostrar vai mudar a forma de regular. 2 movimentos. Lei das agências reguladoras, determinando que todas as agências façam análise de impacto regulatório a partir de agora. Significa que, antes de criar regra que vai parar a vida de um setor, pensa, discute, coloca em audiência pública, justifica, depois você faz. Segunda, lei da liberdade econômica. Mudando o viés. Já a gente consegue já perceber isso na legislação ou Constituição, mas deixando bem claro. Todo mundo é livre para trabalhar, para investir, para cuidar do seu setor. A intervenção do Estado deve ser pontual e justificada em atividades que geram mais risco, e não em qualquer atividade. E também, qualquer outro regulador, mesmo que não seja agência reguladora, regulador de trânsito, de meio ambiente, de padrão, de metrologia, tem que pensar antes de fazer, tem que fazer análise de impacto regulatório. Isso começa a travar o afã de regulador do Estado. Mas a gente ainda tem o estoque, tem muita regra no país. A apresentação de hoje de manhã mostrava mais de 5.400.000 regras desde a Constituição de 88. Temos 700 regras novas, em média, por dia. Impossível se acompanhar um país desse. A gente fez uma agenda regulatória do setor de comércio exterior, vimos que são 27 órgãos reguladores que impactam no comércio exterior. É muito complexo. Então, para a gente, como é que a gente faz? A estratégia não é só segurar o gasto público, não é só melhorar a tributação, é a gente simplificar. As pessoas têm que entender que aqui é simples, que aqui é bom de fazer negócio, aqui é bom de fazer trabalho. Quando esse conjunto de coisas começa a ser percebido, a gente entende que não só os indicadores começam a refletir isso, mas a expectativa das pessoas também melhora, né? Como que alguém que observa o país de fora vai querer vir investir no país? E não vem aqui acompanhar todos os dias o país para ver, melhorou hoje? Que regra mudou? Os indicadores mostram isso e acabam atraindo a atenção daqueles de fora, né? E de dentro. As pessoas começam a perceber que há uma mudança. Por isso, a estratégia completa. A estratégia completa não é só reforma fiscal, não é só reforma administrativa, é interferir na microeconomia para que os custos de investimento, os custos de produção e de transação no país sejam menores, sejam razoáveis, as pessoas entendam a racionalidade. Isso é um conjunto de coisas que, todo mundo percebendo, é normal que as expectativas melhorem. Então, as nossas expectativas são, sim, de um PIB melhor esse ano do que as previsões até agora, e para o ano que vem também, né? Esperamos continuar crescendo. Quanto mais as pessoas percebem que a economia está mudando, quanto mais acreditam no país, quanto mais se sentem à vontade para investir e empregar. Nosso principal objetivo é crescimento e emprego. É isso que o povo precisa, né? Secretário,
Você falou, no meio da resposta, de uma relação completamente diferente, completamente nova com o Congresso Nacional. É verdade, né? O presidente ganhou, afirmando que não faria aí uma coalizão partidária, como não fez de fato. Isso não impediu que a reforma da Previdência fosse aprovada, mas gerou uma série de instabilidades aí ao longo do ano, durante esse processo legislativo, parte delas até normal. Mas o que eu te pergunto é, você acha que, de alguma maneira, esse espírito reformista do Congresso, que foi responsável um pouco por empurrar essa reforma nesse período, não só o governo, mas acho que teve uma participação importante das presidências das casas, do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, em fazer a reforma avançar, eu te pergunto, na sua cabeça, esse espírito reformista continua em 2020 ou ele também tem um pouco de prazo de validade? Quer dizer, sem uma base aliada, tocada um pouco da maneira, enfim, com a parte boa que existe da relação mais azeitada entre executivo e legislativo, há, de fato, força para que essas reformas todas andem apenas com base na narrativa? Quer dizer, essa história do Congresso querer dar uma resposta para fora também, dizer que é ele o responsável também pela retomada do país, isso funciona também para essas novas reformas? Ou isso teve um prazo de validade restrito, não tanto de validade, mas ficou mais restrito à reforma da Previdência, que já era um assunto, enfim, bastante discutido, que o governo anterior tentou aprovar, que se discutiu bem ou mal, mas se discutiu um pouquinho durante a campanha? Quer dizer, esse espírito reformista, resumindo, está vencido ou ele tem mais fôlego para encampar essas reformas de 2020, mesmo com essa, de alguma maneira, desorganização do governo na relação com o Congresso? Colocar que eu acho que não é uma desorganização, acho que é uma reorganização, né? Uma relação diferente mesmo, diferente da que a gente estava acostumado antes. Então, obviamente, a gente, no começo, estava tentando entender se aquilo funcionaria. Mas acho que sim, funcionou. O Congresso se mostrou parceiro das reformas, entendem o benefício que isso gera, né? O Congresso também se move por interesses políticos são sentidos pela sociedade. Se o resultado é bom, se as pessoas melhoram a vida, se o resultado para a economia está sendo melhor, o Congresso capta isso, né? Só tem que direcionar todo mundo para o mesmo sentido e mostrar. Por isso que é importante, a narrativa é importante não só para o convencimento, mas para que o povo entenda que o Congresso está trabalhando para ele, né? Quando eu acerto e mostro que aquilo é um benefício para o país inteiro, a gente está conseguindo avançar nesse sentido. Então, a reforma da Previdência, eu acho que até talvez seja até mais difícil para o povo entender que gera um benefício tão bom e conseguimos uma aprovação, um suporte político muito grande. Reforma administrativa, por exemplo, acho que é mais fácil para o povo entender, né? A mudança dos privilégios. A reforma fiscal também é um pouco mais complexa, mas se a gente explica para o povo qual é a mudança disso. Discutíamos essa semana uma revisão de um programa social e todo mundo quer aumentar esse programa social. Super importante aumentar. Para aumentar esse programa social, eu preciso de dinheiro. Para eu poder ter dinheiro, eu tenho uma limitação de orçamento, eu tenho que saber de onde eu tiro esse dinheiro. E hoje, como o orçamento é muito rígido, eu tenho pouco espaço para tirar aquele dinheiro, porque eu realmente preciso fazer. Preciso pensar em como erradicar a pobreza, como melhorar a vida do cidadão, como que eu transfiro esse recurso para essa política que entendemos que é adequada. Eu tenho pouco espaço porque o orçamento é muito rígido. Se o meu orçamento fosse mais flexível com a reforma fiscal, eu teria mais espaço para fazer isso. Eu posso pegar mais dinheiro e dar para o que realmente precisa. Se algo que vou dar um programa social que realmente é interessante, que dá resultado, que o povo gosta, é óbvio que o Congresso vai querer fazer isso. Temos que entender que temos limitação de recurso. E, limitando o recurso sendo limitado, temos que fazer melhores escolhas. Fazer melhor escolha é bom ter mais escolhas. A reforma fiscal permite ter mais escolhas. Hoje, meu espaço de escolha é desse tamanho, é muito pequeno. A reforma fiscal aumenta as minhas escolhas para poder focar o recurso público no que precisa. O que precisamos, né? O que entendemos que é necessário para, de fato, crescer o país? É diminuir a pobreza? É focar em educação com resultado? É dar investimento em infraestrutura? Então, vamos permitir que a gente flexibilize o orçamento para poder focar nisso. Essa narrativa, eu acho que é fácil da gente conseguir explicar. Óbvio, tem que convencer, tem que explicar. Mas isso também está sendo feito. As reformas não são enviadas sem uma conversa prévia com as casas e com o palácio, para sentir que aquele é o momento. Não adianta eu só mandar para lá e eles não estarem preparados, não estarem aceitando isso. Só pode mandar se estiver aceitando. E eu sinto que o espaço continua para o ano que vem, porque os ganhos vão continuar sendo percebidos. A gente tem aí um espaço de recesso, enfim, tem mais uma semana e meia, digamos assim, de funcionamento de Congresso e só retoma em fevereiro. Existe alguma coisa que o Ministério possa fazer nesse meio tempo ou a estratégia vai ser deixar as reformas lá, não paradas, mas, enfim, expor as reformas e esperar voltar a fevereiro? Ou existe alguma coisa nesse meio tempo que o Ministério consiga fazer que não dependa do Congresso, ou alguma questão de regulação, decreto, até medida provisória que vocês planejem para esse intervalo até o começo do ano legislativo de novo?
O primeiro recesso é deles, não nosso, né? Eu continuo trabalhando lá o dia inteiro, feriado inteiro, Natal, Réveillon. Mas, de fato, continuamos, né? Eu acho que todo o ajuste, também, primeiro, de comunicação das reformas, tem continuado durante esse período, quanto também pensar em outras medidas que demonstrem esse ritmo dessas mudanças, né? Estamos trabalhando para isso. Vemos quais são, que eventual medida provisória pode sair durante esse período, que decreto que a gente consegue trabalhar. Dá 1 mês e meio na prática, né? Começo de fevereiro, a gente já volta a ter atividade legislativa. Então, já estamos trabalhando de como ocupar toda essa agenda para que a gente possa manter essa comunicação, manter o espírito de que as reformas são necessárias e o país precisa ser transformado. Vou puxar um gancho da sua penúltima resposta, quando você fala de que o orçamento é muito engessado e que, enfim, a gente precisa mexer nos gastos obrigatórios e, por isso, a reforma do Estado, de maneira geral, é importante. A gente pode ter um bom problema daqui a uns anos. Daqui a uns anos, eu digo 2020, 2021. Se a gente crescer tanto quanto a gente está imaginando, ou acima, e vocês estiverem corretos, e, enfim, o mercado surpreender mais para cima, a gente pode ter um bom problema. A receita pode crescer mais do que a gente estava imaginando, a gente tem o teto de gastos ali limitando o gasto, a gente pode ter um resultado fiscal, que não vou falar que vai ser bom no curto prazo, mas talvez ele seja melhor que o esperado nos próximos 2, 3 anos, de maneira cíclica, ainda que de maneira cíclica. Vocês enxergam hoje alguma pressão para gastar eventualmente, enfim, de repente tirar alguma coisa do teto, para poder investir mais, para poder fazer um programa que certamente vão ter boas justificativas, né? Vocês veem alguma pressão do Congresso e qual que é a visão do Ministério? Se isso acontecer, qual que é a direção que vocês vão dar? Bom, primeiro, o fato de conseguirmos ter algum superávit significa que resolvemos nossa vida, né? É um bom problema. Eu até poupo no mês, mas eu tenho um empréstimo de apartamento enorme para pagar lá em casa, que não adianta eu poupar no mês. Então, é a mesma situação do Brasil, né? A gente precisa continuar guardando dinheiro, porque a gente tem muita coisa para pagar. Teto, pressão, a gente viu bastante durante esse ano. Pressões são normais. O teto teve um efeito espetacular. O teto deu uma forma artificialmente, travou as pessoas, para as pessoas entenderem o que é a realidade. O orçamento é limitado. Não adianta ficar empurrando. Para eu poder aumentar a despesa que eu tenho que aumentar tributo. Alguém quer pagar mais tributo? Ninguém quer. Então, eu tenho que travar, eu tenho que caber dentro do meu orçamento. O teto só nos amarrou constitucionalmente a parar de tentar aumentar o orçamento o tempo inteiro. Então, a gente travou o orçamento ali. Quando a gente conversava com o Banco Mundial, na época do teto, o pessoal falava, vocês são malucos, os brasileiros são malucos. Geralmente, a gente emagrece primeiro para depois comprar o terno, né? Falei, cara, que brasileiro vai comprar terno na Flórida. A gente compra o terno, vê o que dá, depois a gente dá um jeito de caber dentro do terno, ajusta, larga. É diferente. É isso que a gente está fazendo. O teto nos amarrou. Nos fez, agora vocês não aprenderam até hoje que tem que caber dentro do orçamento? Vocês vão caber no orçamento. Vão ter que caber dentro do orçamento. E a reforma da Previdência teve uma grande pressão do mundo, porque eu tenho que caber dentro do orçamento. O Pacto Federativo e a reforma fiscal usam isso também como pressuposto. Gente, o orçamento é rígido, mansueto. Ele geralmente fala isso. Não é que o teto eu posso flexibilizar. Se eu aumentar o teto, eu tenho que aumentar tributo. Ninguém quer mais isso. A gente quer caber dentro do orçamento. Não é que eu não tenha dinheiro para gastar, é que eu gasto mal o dinheiro, eu gasto com pouca eficiência. Eu não tenho o número de 2019, como eu citei agora do peso da regulação estatal, mas em 2018, no índice de competitividade global também do Fórum Econômico Mundial, a eficiência do gasto público está em 122 de 140 países. Ou seja, a gente gasta errado, a gente gasta muito com educação, a gente gasta muito com saúde, a gente gasta muito com programas sociais, mas a gente não está vendo o resultado disso. Talvez eu precisasse gastar de uma forma... Com certeza, eu preciso gastar de uma forma mais eficiente, apurando melhores resultados. Não é da nossa cultura apurar resultado do gasto. Não é da nossa cultura avaliar o gasto público, como não é da nossa cultura avaliar a regulação. Essas duas bandeiras têm que andar juntas. Quando eu crio uma regra, eu imponho custo para uma empresa, eu imponho custo para um cidadão. Quando eu gasto dinheiro público, eu estou também tirando dinheiro do Estado, também vou precisar cobrir aquilo. Eu preciso avaliar melhor aquilo. Então, essa lógica da avaliação é extremamente necessária para a gente caber dentro do orçamento. Então, pressão para o teto, acho que sempre vai ter. As pessoas têm que entender a importância do instrumento para nos fazer agir da maneira que tem que ser agida, né? Temos que caber dentro do orçamento. Temos sempre limitação de dinheiro na nossa casa ou no trabalho.
e a gente sempre vai ter que saber escolher prioridades para a gente poder caber ali dentro. Então, qual é o programa que é prioritário para a gente? Vamos definir. Significa que eu tenho que parar com os outros programas? Não, mas talvez eu tenha que diminuir o recurso, tenho que melhorar a focalização, melhorar o resultado, ajustar o programa para ele caber dentro do orçamento dele, para que sobre dinheiro para o resto que precisamos. Eu acho que essa é a grande lição para a gente. O governo, acho que foi muito forte na defesa do teto. Não dá para flexibilizar o teto agora. A gente ainda não mostrou que a gente é responsável para isso. A gente tem que fazer o dever de casa, de fato, gastar melhor o nosso dinheiro antes de pensar em fazer qualquer mudança desse tipo. O senhor disse que o governo foi muito enfático na defesa do teto, mas eu vou ser obrigado a lembrar daquele momento em que o próprio presidente chegou a sugerir a flexibilização, o porta-voz reproduziu essa fala. No dia seguinte, a gente amanheceu com um tweet bem explicadinho, dizendo que isso seria quebrar o casco do transatlântico, que era impossível caminhar nessa direção. E aí eu menciono outra fala do presidente, acho que do início da semana, na entrevista que ele deu, dizendo que chegaram a pedir a cabeça do Paulo Guedes no momento lá, depois daquela declaração sobre o AI-5, mas, enfim, mas que chegaram a pedir. Aí eu te pergunto, como é que é essa composição de força dentro do governo? Contra quem e contra que tamanho de forças essa agenda liberal precisa brigar lá dentro? Lembrando um pouco do histórico do presidente. O presidente tem o Paulo Guedes como principal conselheiro econômico, mas há de escutar outras pessoas também, até para ter sensibilidade política e tudo. Então, eu te pergunto, contra quem? Qual o tamanho dessas forças que vocês têm que brigar dentro do governo para manter essa agenda liberal encaminhada aí com força? De novo, são conceitos, acho que econômicos, não necessariamente são simples, muitas vezes, né? Então, o que eu vi desde o começo do presidente e do ministro também, uma relação completamente diferente do que eu vi na minha vida de servidor público. É uma relação de confiança muito grande. O presidente Bolsonaro já disse mais de uma vez, eu não entendia disso, mas o ministro Paulo Guedes me convenceu, me explicou e eu comprei a agenda dele. E eles, de fato, estão juntos na agenda. Eu nunca vi uma desavença, nunca vi uma discussão. Que se às vezes tem, de fato, ruído de comunicação, que precisam ser ajustados, como qualquer coisa. Muitas vezes a gente é pego com coisas e informações que a gente não tem, são parciais e que precisam ser ajustadas. O presidente sempre foi um defensor, um fiador da agenda liberal, da agenda econômica, das mudanças que o ministro tem feito. Muitas vezes tem que ponderar, tem que colocar o fator político, tem que explicar outras nuances, mas sempre compreendeu os efeitos, sempre compreendeu a agenda. Acho da mesma maneira que eu expliquei o Congresso. Ele entende, ele mesmo diz que não entende economia, não é um economista, mas ele entende o que é importante para o país, ele entende do que o povo precisa. E, na hora que ele entende que aquela agenda é importante, como ele foi convencido lá atrás, ele continua convencido disso e continua trabalhando, defendendo isso para frente. Discussões internas do governo são super normais, né? Senão não teria graça. A gente somos 22 ministérios que muitas vezes vão divergir, ainda que a direção seja a mesma, né? A agenda polêmica, que é sempre trazer a agenda de privatizações. Então, privatizar significa uma dificuldade que a Salinha às vezes tem na área de privatização. Eu quero privatizar, mas muitas vezes a empresa está com outro ministério. Então, tudo bem, a linha é privatizar, vamos privatizar. Quando vai no outro ministério, não é tão fácil. Requer convencimento, conversa, sentar, explicar, e a direção do presidente. O presidente, por exemplo, para a privatização, ele sempre deu a diretriz. Vamos seguir na diretriz. Então, o jogo de convencimento é normal, faz parte do dia a dia, mas ministro e presidente sempre estiveram extremamente alinhados, e a relação sempre foi uma relação de absoluto respeito, acho que de ambas as partes. Acho que o presidente sempre entendeu a visão do ministro e a plataforma e a estratégia econômica como extremamente importante para mudar o país. E o ministro também sempre transmitiu o respeito absoluto à posição do presidente e à intuição política do presidente, ao feeling do presidente, e sempre coloca a decisão é do presidente de todos os movimentos, né? Por isso que temos que ter esse alinhamento entre o econômico e o político. Eu acho que isso funciona e continua funcionando no governo. Um ponto específico, secretário, aí o senhor mencionou a reforma tributária que deve vir em fases. Um ponto que a gente tem muita demanda dos investidores é tentar entender um pouquinho de como vai ficar a questão da taxação de dividendos. Enfim, isso foi apresentado pela nova equipe da Receita como um dos pontos que devem ser abordados na reforma, mas a gente tem pelo menos duas propostas tramitando que tratam desse assunto no Senado, uma relatada pelo Cajuru, outra proposta do Eduardo Braga. Se você pudesse contar para a gente um pouquinho de como está esse ponto específico dentro da reforma tributária,
enfim, e o cronograma previsto inicialmente para a reforma tributária, pelo que você disse, é enviar a primeira fase por agora. Para quando é que ficariam as outras fases? A gente apresenta tudo isso na sequência ou uma fase necessariamente precisa vir depois da outra? Pudesse traçar um pouquinho do calendário desse tema específico também, que é de bastante interesse. Perfeito. A reforma tributária, hoje mesmo, a própria Vanessa, a reforma tributária está sendo gestada por um grupo dentro do Ministério, que acompanha a Receita, e alguns membros do gabinete do ministro e outros secretários. Um deles é a Vanessa Canado, que está trabalhando com a gente, ajudando na reforma. Ela mesmo soltou um texto hoje explicando a questão dos dividendos. Olha, a gente ainda está no meio da discussão, isso ainda não, absolutamente não está fechado, mas dentro da análise dela, para poder mexer em tributação de dividendos, eu tenho que mexer também na tributação das pessoas jurídicas. Então, é como mudar a forma, como dar melhor racionalidade. Isso está no meio da discussão. A reforma da tributária, como eu disse, a gente começou a trabalhar nos 6 primeiros meses com a lógica do imposto de transação, né? A lógica do imposto de transação era uma lógica forte para a gente. Qual é dos nossos diagnósticos, além de a gente ter uma carga tributária alta, que todo mundo sente, ela é muito complexa. Indicadores também nos mostram que o nosso grau de complexidade para dar conta da carga tributária, do sistema tributário, é absurdo, né? Tem um gráficozinho bonito que eu ando com bolinhas mostrando que todos os países, pelo Banco Mundial, todos os países estão aqui na complexidade, o Brasil sozinho aqui na frente, demora 2.000 horas ano para a gente conseguir pagar os tributos que temos que pagar, federal, estadual, municipal. Além de ser complexo no nível federal, temos 3 níveis de federação com poder de tributação, que não é uma coisa completamente normal no mundo. Então, é complexo, é difícil lidar. Nosso primeiro princípio é simplificar, né? E o Sintra era um homem que defendia muito a simplificação através do imposto de transação, historicamente defende isso. O imposto de transação é simples. Tem alguns problemas, mas ele é simples. Então, ele seria usado para substituir vários outros tributos e a gente passaria a ter um tributo simples. Essa era a discussão que a gente estava fazendo com o Congresso, testando com a sociedade, mas acho que não encaixamos a narrativa correta. Saiu. Então, esses 6 primeiros meses que estávamos trabalhando nisso, nós passamos agora a trabalhar num outro modelo. Já estávamos trabalhando também, que agora é trabalhar com IVA e fazer a revisão da tributação de renda e depois as contribuições sociais sobre a folha. A primeira parte, o que nós queremos fazer? Podemos fechar a reforma inteira para depois encaminhar? Vamos fazendo por partes? Estamos trabalhando por partes no momento. Então, nossa primeira etapa seria trabalhar com o IVA, consolidando o PIS/COFINS, deixando ele mais simples e mandando assim que sentisse o timing político adequado, né? Então, também está pronto dentro do Ministério, mas precisamos sentir qual é o melhor momento, formação da comissão mista, se é agora, manda no final do ano. Então, a intenção é, assim que sentimos que o vento está bom, a gente também botar esse barco na água. Para encerrar, como é que vocês lidam com a ânsia do Congresso de legislar sobre esses temas que estão previstos por vocês? Aí, retomando essa questão dos dividendos, que tem uma discussão no Senado, a questão do ISS também, que a Câmara aprovou o texto base nessa semana. Como é que vocês entram nessa discussão e como moldar isso para que a gente não tenha também um cenário em que pontualmente partes dessa reforma tributária sejam aprovadas e acabem assim, transformando de uma maneira mais complexa o nosso sistema do que é hoje, se é que é possível, mas que essa coisa aconteça por partes e não com o encaminhamento que vocês querem dar. Bom, faz parte do processo democrático, né? Não tem jeito. A gente tem conversado muito com o Congresso, gastado muito tempo para explicar e negociar com o Congresso os trâmites, os aspectos técnicos, mas o Congresso tem seus tempos e movimentos. A gente tem que explicar qual é a nossa estratégia e como essas estratégias estão juntas, né? Temos optado por trabalhar do lado federal na reforma, né? Então, do lado federal, temos uma lógica. O ministro tem trabalhado com capítulos de um livro, então, cada capítulo vai mostrando uma coisa. É importante você dar uma olhada no índice para saber quando cada capítulo vai chegar. Mas o Congresso também está trabalhando com outras coisas. É importante que a gente encaminhe essas coisas para convergirem, né? O exemplo é a PEC do Pedro Paulo e a PEC do emergencial dentro da reforma fiscal. A gente tem a nossa versão, ele tem a dele, as coisas estão convergindo, então, precisar fazer algum ajuste lá na frente, a gente trabalha no ajuste. Na reforma tributária é a mesma coisa. Nós começamos pela federal por opção de que, olha, é mais simples trabalhar só com federal. Se o municipal e o estadual quiser se juntar, ótimo, mas vamos juntar no mesmo livro, né? Não vamos fazer um livro de formato diferente. Então, conversar, não tem jeito. Gastar tempo conversando, negociando, explicando, é a melhor forma da gente conseguir fazer isso avançar junto. Maravilha. Secretário, te agradeço muito pela presença. Vitor, obrigado pela presença também. Obrigado.